Estamos falando das tutelas provisórias. As tutelas provisórias foram divididas em tutelas de urgência e tutelas de evidência. Só pela primeira divisão a gente percebe que nas de urgência, um dos primeiros requisitos é a urgência, isso é, o perigo de perecimento do direito. É exatamente o que a gente fazia nas cautelares antigas. Corria-se para se dar utilidade ao futuro processo principal. Você corria com uma medida cautelar para efetivação e não perecimento do direito. Se o direito não tem risco de perecer, e é evidente, assim como você tem a improcedência liminar, você tem a possibilidade de antecipar a tutela definitiva já desde o início do processo. Então, dividindo, as tutelas podem ser de urgência ou de evidência. As de urgência continua aquela visão de perigo da demora e fumaça do bom direito. Só mudou o nome. Perigo de resultado útil do processo e probabilidade do direito. Continua a visão da urgência, da possibilidade de perecimento do próprio direito se não exercido imediatamente. Já de evidência não tem problema. Olha só, gente, falta de dinheiro sem nenhum outro elemento não é urgência. Ah, o empregado tem urgência em receber as verbas da rescisão, ou tem urgência de receber esses valores que ele está pedindo, porque ele está desempregado ou ele está sem dinheiro. Isso não é tutela de urgência. A tutela de urgência é quando há risco de perecimento do direito. Receber hoje ou receber daqui a 5 anos, o direito não perece. É claro que todo mundo quer receber antes, óbvio. Todo mundo quer um dinheiro antecipado. Isso é uma lógica. Entre as tutelas de urgência, nós temos duas divisões. Nós temos a tutela de urgência cautelar, que são as antigas cautelares. Inclusive, o prazo, se ela for antecedente, é de 30 dias para a emenda da inicial. Lembrando muito a antiga. Lembra como era a antiga? Primeiro se entrava com a ação cautelar. Se deferida a liminar ou se deferida a cautelar, você tem 30 dias para ajuizamento do processo principal sob pena de caducidade e extinção daquela cautelar. Lembra? Então, as tutelas de urgência cautelares são quase iguais às cautelares antigas. Só que agora não se chama mais de ação cautelar. É como se fosse uma petição inepta. Você faz uma petição meio rápida, meio urgente, não deu tempo de fazer todos os pedidos, não deu tempo de trazer todos os documentos, de fazer uma argumentação exauriente, mas há uma urgência rápida, você faz, seja ela de forma antecedente, seja ela de forma incidente, você faz, se for antecedente, uma vez concedida a tutela de urgência cautelar, você tem 30 dias para emendar a inicial, formular os outros pedidos, melhorar a fundamentação, trazer as documentações. A grande novidade nas tutelas de urgência é a tutela de urgência antecedente. Fred Didier ensinou uma dica que eu acho que corrige qualquer dúvida. Lá no CPC, quando tiver o título dessa seção, que se seguem todos os artigos a esse respeito, está escrito tutela de urgência antecedente. Essa palavra antecedente risca e põe satisfativa. Você já vai entender a diferença da tutela de urgência de antecedente, que na verdade é satisfativa, da tutela de urgência cautelar. Elas são diferentes. Na satisfativa antecedente, porque a satisfativa também pode ser antecedente ou incidente. Na satisfativa, você, uma vez concedido, tem 15 dias para emendar a inicial.
Se não emendar, você pode até extinguir aquele processo que se iniciou apenas com aquele pedido de tutela, mas a cautela dada de forma satisfativa se estabiliza. Diferente da de urgência cautelar, que tem que emendar em 30 dias. Se não emendar, você extingue também o processo sem resolução de mérito e caça aquela medida. Fred Didier dá nas suas aulas um exemplo que eu gosto muito e eu vou transmitir. Primeiro, a gente vai usar um exemplo civilista, depois a gente tenta transpor esse exemplo para o processo do trabalho. E lá no processo civil, ele dá o seguinte exemplo. Vamos dizer, gente, é um exemplo de brincadeira, né? Uma metáfora. Vamos dizer que autor e réu estão brigando por um pedaço de carne, um filé mignon de 5 quilos. Estão brigando. O autor diz que é dele, o réu diz que é dele. Aquele que acha que tem o direito, ele ajuiza uma tutela de urgência. Ele ajuizou com uma mera petição. Se for bem esdrúxula, bem, aspas, inepta, só faz esse pedido, a explicação não é muito profunda, a documentação não é exauriente, mas já dá para perceber que ele tem o direito, ele ajuiza uma tutela de urgência. Primeiro, disputar um pedaço de carne é urgente? É, porque a carne perece. A carne não aguenta esperar muito tempo para debater. Gente, um processo judicial para chegar a uma decisão definitiva e depois executar para entregar o bem da vida àquele que ganhou, pode demorar 10, 15 anos. E aquele direito, carne, é um direito perecível. Por isso a urgência. E aí o autor que só ajuizou aquela petiçãozinha, se ela for antecedente, ou já como um dos pedidos de uma petição inicial, se ela for incidente, ele pode ter duas formas de pedir. Uma, senhor juiz, eu acho que esse pedaço de carne é meu. Mas ele não quer me dar porque ele diz que é dele. Mas esse pedaço de carne é meu. Essa é uma carne tal, bovina, maravilhosa, tantos quilos de picanha, retirada não sei o quê. Aquela carne daquele boi que fica tomando cerveja, ouvindo o som, que é aquela carne mais cara do mundo, sabe? Pois bem, pedido 1. Dá para guardar a carne na geladeira enquanto a gente briga e Vossa Excelência decide de quem é a carne? Se o pedido antecedente ou incidente foi para pegar a carne e guardar na geladeira, é um pedido de tutela provisória, cautelar ou antecedente ou incidente. Cautelar é quando, por cautela, eu aguardo a decisão final, mas eu não satisfaço a parte naquele momento. Então, eu guardo na geladeira, não vai perecer o direito, estou aguardando. Ele podia dizer, olha só, estou morrendo de fome, essa carne é minha, ela vai perecer, e se eu não utilizar até a data tal, ela não tem mais finalidade. Eu quero uma tutela de urgência satisfativa. Eu quero que você me entregue para eu já comer a carne. Então, eu posso pedir que o bem da vida que pode perecer já seja entregue a uma das partes, normalmente o autor faz esse pedido na tutela provisória, ou eu posso pedir que fique reservado e guardado para o final da disputa ser entregue. As duas são cautelares, porque as duas são de urgência. As duas são medidas ou tutelas provisórias de urgência. Tem que ser satisfeita ou acautelando, e aí acautelar, ou entregando o bem da vida. Vamos transpor esse exemplo para o direito do trabalho? Um trabalhador foi despedido,
e há uma grande controvérsia a respeito se ele praticou ou não uma justa causa. E ele quer se candidatar a dirigente sindical, cujo prazo para registro da candidatura começa amanhã e termina em 20 dias. Mas por estar despedido e como o TST entende que não há estabilidade no período do aviso prévio e por entender que lá nesse sindicato que quem foi despedido não pode concorrer, só quem está na atividade pode concorrer, ele vem e diz: senhor juiz, meu direito é de urgência. As eleições para dirigente do sindicato estão aí, em cima. Começa amanhã e termina em 20 dias. Se eu não registrar a minha candidatura, ou já registrou, está em fase de eleição, se eu não concorrer nessa eleição, eu perco o direito. Pedido 1. Dá por cautela, tutela de urgência cautelar, dá por cautela para mandar suspender o prazo até aguardar a decisão final? Diga para o sindicato: suspendo o prazo para registro de candidatura a dirigente sindical, ou suspendo as eleições por hora, até decisão final. Então, eu tomei uma atitude que eu nem dei para ele o que ele pediu, que é sua reintegração ou seu registro de candidatura ou sua eleição, nem neguei. Eu simplesmente suspendi por cautela. Isso é uma cautelar. Eu poderia, a contrário senso, fazer o oposto. Ele pede, pode me deixar concorrer? Olha só, eu tenho um bom direito. Eu já tinha registrado a minha candidatura, portanto, eu era estável. Ele me despediu depois que eu registrei minha candidatura. E se, de fato, eu sou estável, dirigente sindical, ele não podia me mandar embora sem apuração e inquérito judicial. Mas não estão me deixando concorrer porque eu fui despedido, porque esse despedido é por justa causa. E eles entendem que o registro da minha candidatura foi quando eu tomei ciência da despedida. É um direito controvertido. Dá para dizer ao sindicato que eu vou participar das eleições? Eu defiro, dou a tutela satisfativa, há fumaça do bom direito, há perigo da demora, quero que fulano de tal participe dessa eleição. Ele participa. Se perdeu, ele não tem nem por que emendar a inicial. Se ganhou, aí sim ele tem, a partir da liminar dada, da tutela deferida, 15 dias para emendar. Então, o que a gente percebeu? Em diversas situações, na prática, depende do pedido formulado, ele pode formular antes do processo principal, de todos os pedidos, só com mera petição, um pedido de tutela. Tutela provisória. Antigamente a gente chamava de tutela antecipada, hoje é tutela provisória, porque ela pode ser antes da totalidade dos pedidos ou durante. Essa tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência. As de urgência lembram as antigas cautelares, só que as cautelares do passado não podiam ser satisfativas. Elas não visavam a satisfação do próprio direito, e sim a cautela do resultado útil do processo futuro. Então, hoje, as cautelares antigas se parecem com as tutelas provisórias de urgência cautelares, que podem ser antecedentes ou mero pedido incidental. Já a grande novidade é que se misturou a antiga cautelar com a tutela provisória, que a gente chamava antigamente de tutela antecipada do artigo 273. Lembram disso? Probabilidade do direito. A gente deferia o direito e efetivava. As
tutelas provisórias de urgência satisfativa, chamada pelo Código de Antecedente, podem ser ajuizadas antes ou durante, na inicial, como um dos pedidos da inicial, ou até depois. O que é importante saber é que os prazos mudam. Se for uma tutela provisória cautelar, isso é de urgência cautelar, uma vez deferido, 30 dias, igual à antiga cautelar. Se for satisfativo, uma vez deferido, 15 dias. Só se estabiliza, obviamente, a tutela satisfativa. De novo, elas não transitam em julgado porque são tutelas provisórias. E mesmo que se estabilizem, é possível futura modificação. Vimos então as tutelas de urgência, vamos às tutelas de evidência. Diferente das de urgência, que podem ser antecedentes ou incidentes, lembram? Igual a cautelar antigamente, as tutelas as tutelas de evidência sempre são incidentais. Não existe tutela de evidência antecedente. Ela já é incidental. Era o que a gente chamava antigamente de tutela antecipada. Era assim que a gente chamava. Continuando ali. Esse quadro, vamos ao quadrinho. Esse quadro mostra bem. Urgência pode ser cautelar ou satisfativa, lembrando que a palavra satisfativa aparece como antecedente. Mesmo a satisfativa antecedente pode ser antecedente ou incidental, assim como a cautelar. Já as de evidência são sempre incidentais. A tutela de evidência, que é bem mais fácil de perceber no código, que é uma grande novidade, porque é a própria tutela antecipada, diz lá, ela pode ser deferida já na inicial, logo após a defesa, claro, sempre mediante requerimento, independentemente do perigo de dano ou resultado útil ao processo. Isso é, não tem nada de urgente. O que você quer, meu filho? Você quer receber o seu dinheiro. Olha, esse dinheiro você pode receber hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, daqui a 2 anos, porque tem juros e correção monetária, o seu direito não vai perecer. É claro que eu sei que ninguém quer esperar, todo mundo é para receber, todo mundo quer receber até antes do vencimento, ninguém quer esperar. Mas neste caso, não há perigo do resultado útil ao processo. E diz, o juiz pode deferir quando ficar caracterizado abuso do direito de defesa, portanto, nesse caso, só depois da contestação, ou manifesto propósito protelatório, isso é, devo, não nego, não sei quando vou pagar. 2, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas por documento. Olha, fui demitido e não recebi. Está aqui o aviso prévio, está aqui o termo de rescisão, mas ele não pagou. E houver tese firmada em julgamento de recursos repetitivos. Isso é, não basta que seja uma situação fática comprovada por documento, mas também tem que haver tese firmada em IRDR. Então, a alegação fática é uma coisa que já está provada, mas o direito discutido, que é uma matéria de direito, já foi firmada em IRDR e a gente pode incluir em AC ou em RR. 3, esse 3 é bem controvertido, porque apesar do TST ter entendido que todas as tutelas, evidência e urgência são aplicáveis ao processo de trabalho, há autores dizendo que esse inciso 3 do artigo 301 não seria aplicável. E a alegação é que seria incompatível, o juiz do trabalho seria incompetente. Vamos à leitura. Diz assim, inciso 3. Se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Aí todo mundo diz, isso daí é quase uma possessória, o juiz do trabalho não é competente. Por que não? Primeiro, é bem móvel. O empregador pode ter, em virtude do contrato de trabalho, dado ao empregado um uniforme, um carro, um mostruário, uma ferramenta cara, um laptop, e o fez por um contrato de depósito.
Aliás, Délio Maranhão já fala desse contrato de depósito que era possível na relação de emprego há muito tempo. Ora, extinto o contrato de trabalho, o empregado se recusa a devolver o carro. O carro é da empresa, foi dado a ele para trabalhar. Ou ele se recusa a devolver aquele equipamento caríssimo que está com o empregado. O que faz? O empregador ajuiza uma ação, só requerendo inicialmente nessa ação a devolução de um bem móvel firmado em contrato de depósito, em que ficaria no depósito, isso é, sob a guarda, sob a posse do trabalhador na vigência do contrato. Prova que o contrato foi extinto, independentemente de ter pago ou não as verbas da rescisão, que isso tem que ser devolvido. O trabalhador tem que devolver. Nesse caso, mesmo antes da citação, o juiz pode dar tutela de evidência se ali já está comprovado. Lembrem que só no inciso 1 e no inciso 4, que a gente vai ler agora, é que você precisa esperar a contestação para deferir a tutela de evidência. Nos incisos 2 e 3, você pode deferir liminarmente. O inciso 2, quando o fato tiver comprovado e a tese fixada em alguns dos precedentes obrigatórios, IRDR, RR e IAC. Já no caso 3, quando for pedido repersecutório. Lá o inciso 4 diz: a petição inicial for instruída com a prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz. Está ali as hipóteses de deferimento liminar. Aqui, rapidamente, eu fiz a distinção. A tutela de evidência, vamos ao slide, é sempre satisfativa, não precisa de urgência, nunca é antecedente. A tutela antecedente pode ser de urgência, já a tutela incidente pode ser tanto de urgência quanto de evidência. Aqui a tutela de urgência, a gente não precisa estudar isso. E a estabilização da tutela de urgência. Vamos falar rapidamente da contestação. Não se fala mais em defesa. Agora todos os atos são praticados numa só peça chamada de contestação, inclusive a reconvenção como mero capítulo daquela peça. Isso já era assim para a gente há muito tempo. Continua apenas em peça apartada, a exceção que a gente já usava de suspeição ou incompetência. Então, isso é excepcional nós aplicarmos. Lá no novo CPC igualou-se o prazo, 15 dias o prazo para contestar. Isso para nós, mesmo para as causas que não são de relação de emprego ou entre sindicatos, a contestação é em audiência e entre a citação e a audiência pelo menos 5 dias. E isso está lá na instrução normativa do TST, número 39, artigo 2º, inciso 5. Agora, mudou a questão da alegação de ilegitimidade. Eu já vou falar disso mostrando esse desenho. Olha o desenho como é agora. Vamos ao slide. Autor ajuiza ação contra B. Vamos dizer que o réu B se chama José da Silva. E o autor move a ação contra José da Silva. Como na audiência trabalhista ele vê o réu, o nome do réu é José da Silva. O endereço em que ele foi encontrado é o endereço indicado na inicial. Mas quando ele olha o José da Silva, diz: ih, nem essa pessoa não. Eu não trabalhei para ele, não. Então, ele chamou uma pessoa ilegítima para responder à ação. Isso acontece em casos de homônimos, né? Quando você tem nomes iguais, pessoas diferentes, não sabe o CPF da pessoa, não consegue identificar bem, isso é possível a ocorrência na prática. Nesse caso, o juiz pode dar um prazo para ele emendar e trazer o réu correto. Qual é o prazo? Olha, me diga esse José da Silva que você está se referindo, aonde ele está? Ah, é em outro bairro, eu me confundi, ou é na mesma rua, mas outro... Gente, José da Silva, imagina quantos tem. Nós temos aqui uma outra situação. O autor move a ação contra o José da Silva. O José vem à audiência e diz: espera lá, não sou eu, não conheço essa pessoa, nunca exerci essa profissão, nunca fui feirante, nunca tive uma barraquinha, tem alguma coisa errada. Agora,
eu sei que tem um outro José da Silva nesse bairro aqui próximo que foi feirante. E ele, réu, se sabe que é ilegítimo e que há outro legítimo, tem o dever, pelo dever de colaboração, de indicar o devedor correto. Nesse caso, é a contestação que aponta o devedor. Quando a contestação aponta o segundo réu, o autor tem duas opções. Ele tem razão, não é ele, não, é o outro. Concordo na extromissão dessa parte, na saída dessa parte, e que entre o verdadeiro José da Silva. Ou ele pode de forma diferente, gente. Ele pode simplesmente dizer o seguinte, olha, estou na dúvida, os dois são muito parecidos, eu não lembro bem da cara dele, quero ficar com os dois. O juiz decide ao final quem é o devedor. Então, um será o improcedente, o outro será ilegítimo. Isso é uma grande novidade. Cá para nós já fazíamos isso informalmente no processo do trabalho. Vamos a outro item, revelia, agora muito mais nas consequências jurídicas. Esse artigo 344 do CPC, vamos ao slide, está ali, diz, não há efeito da revelia, que é a confissão, as alegações de fato formuladas pelo autor, inverossímeis ou que estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Um grande exemplo dado pela maioria dos autores, inclusive autores do CPC, foi o TST. Várias decisões do TST. Olha só, o empregado na inicial diz que chegava na empresa às 6 da manhã e que trabalhava até às 3 da manhã, todos os dias de segunda a segunda. Ora, não é crível que alguém trabalhe das 6 da manhã até as 3 da manhã. E o tempo que ele vai para casa, e o tempo que ele dorme, toma banho e come? Não tem? Porque ele não dorme, né? Você fazer isso excepcionalmente um dia, uma semana, já é difícil de acreditar. Imagina você fazer isso durante todo um contrato de trabalho, todos os dias, durante anos e anos, até 5 anos. Isso é algo não crível de realidade. Então, o TST já vinha julgando improcedente matéria fática, incontroversa, porque não houve defesa, não houve apresentação de contestação, portanto, revel, mas não aplicava a confissão ao argumento de que os fatos narrados não eram críveis de verossimilhança com a realidade fática. E isso acontecia muito em jornadas extenuantes narradas na inicial. Isso hoje está lá, ainda bem, né? Ou é contrária à própria prova que o próprio autor juntou nos autos, ou contrária a uma realidade, a uma experiência comum de todos nós. Vamos falar, já que estamos falando de contestação, da reconvenção. Também há novidades na reconvenção. O novo CPC permite a ampliação do polo ativo ou passivo da ação de reconvenção. Todos nós sabemos que a reconvenção é a ação do réu contra o autor no mesmo processo. Hoje, a reconvenção pode ser um mero capítulo da contestação. E eu já vou exemplificar, né? Dar a novidade, exemplificando o que está no artigo 343 do CPC e seguinte. Vamos imaginar que o empregado A ajuiza a ação contra a Petrobras. A Petrobras, o empregado A, diz, fui demitido e nada recebi. Pedido, pagamento das verbas da rescisão, aviso prévio, férias, 13º, perfeito. Contestação, demiti por justa causa, não tenho nada a pagar. Reconvenção, eu estou reconvindo contra o autor primitivo, eu, réu primitivo da ação, sou o autor da reconvenção contra o mesmo autor da ação, junto com a Petros. Então, Petrobras e Petros, então, entrou um terceiro em litisconsórcio ativo na reconvenção, reconvém contra o ex-trabalhador. E dizem, olha só,
ele estava na vigência do contrato de trabalho com a Petrobras, com um contrato suspenso, ao argumento de que estava doente e recebendo auxílio-doença da Previdência. A Petros, em virtude disso, segundo a autora dessa reconvenção, pagou complementação de auxílio-doença como previsão em seu regimento interno. E nós descobrimos que ele trabalhava em outro lugar e que não estava doente. Então, Petrobras e Petros, autor da reconvenção contra o primitivo autor da ação principal. As duas elites consórcio, porque formam um grupo econômico, são solidárias, vêm cobrar solidariamente, como credores solidários, das contribuições da Petros, já que ele foi demitido por justa causa porque não estava doente. Perfeito. Somos competentes em razão da matéria, somos competentes em razão das pessoas e por que não julgar as duas lides numa só? Perfeito. Segundo exemplo, autor move a ação contra a Petrobras. A Petrobras contesta, alegando justa causa, e reconvém contra o autor e outro ex-empregado, ampliando o polo passivo da reconvenção. E diz o seguinte, o autor fingiu que estava doente, mas, na verdade, quem deu o atestado médico falso para ele e ganhou parte da complementação de auxílio-doença foi o médico empregado da empresa. Então, eu quero que seja reconhecida a justa causa dos dois e que os dois devolvam o que recebeu. Ou os dois, em comum acordo, roubaram a empresa. E eu quero reconvir para que os dois sejam condenados a me devolver o que roubaram. Perfeito. Justa causa, matéria trabalhista, competência da Justiça do Trabalho entre ex-empregados e empresas do grupo empregador. Gente, está absolutamente perfeita a situação. É isso que a gente vai ver nos artigos 343 e seguintes do novo CPC, que eu entendo de perfeita aplicabilidade ao processo de trabalho. E a gente continua daqui a pouco, no próximo bloco. Até lá!